parte da minha família. Manassés está dizendo que se eu retirar o fone fica melhor para ouvir. Vamos testar. Gente, e aí, vocês estão me ouvindo? Melhorou, piorou? Lúcia Mota de Recife, Bárbara, me falem como é que tá o som, se tá bom. Eu tirei o fone, certo? Ok, então podemos começar, né? Então, olha só, para quem não me conhece, pessoal novato, né, que tá entrando, meu nome é Paula Uchoa, sou psicóloga, especialista na área de neuropsicologia e neurociências. E aí a gente estuda as emoções. Obrigada, melhorou muito, joia. E aí a gente estuda as emoções pensando como é esse mecanismo cerebral, né? Como é que ele age, e usar ele a nosso favor para que a gente possa ter saúde mental. O que é que eu quero dizer para vocês? Qual é o meu objetivo hoje aqui em fazer essa live? Primeiro, dizer para vocês que eu não queria ficar em casa sem usar da tecnologia como algo que pudesse beneficiar as pessoas. Eu queria usar a tecnologia para poder ajudar as pessoas, já que a gente não pode estar juntos. Como eu sou psicóloga e muitos me conhecem do movimento, a minha religião, eu sou espírita, a minha proposta não é misturar. Hoje a gente vai falar realmente de psicologia. Sábado que vem eu vou fazer uma palestra espírita. Sábado agora vai ser uma live. E eu vou falar sobre esse momento de transição planetária, de regeneração, mas não é isso agora. Mas por ter esse lado da espiritualidade, eu queria muito tentar acalmar o coração de vocês. Então, meu objetivo aqui hoje é dizer para vocês que eu estou de coração aberto. Se eu puder ajudá-los de alguma forma, não sei se eu vou conseguir, estou sendo bem honesta com vocês, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que é que a gente sente nesse período que a gente está vivendo e como gerenciar essas emoções para que a gente consiga ter qualidade de vida mesmo estando nesse momento de incertezas. Esse é o meu objetivo. Então, antes de começar essa live, eu fiz minha oração, pedi a Deus que as pessoas que estão nos assistindo aí em suas casas, vocês, que de alguma forma possamos plantar uma sementinha aí de resiliência, de amor no coração de vocês. Então, essa foi a minha proposta aqui hoje, tá? Eu tô sendo bem humilde aqui, querendo dividir com vocês, inclusive minhas angústias também, porque, por que não? Porque a gente também sofre. Então, essas variações emocionais, psicólogo também tem, médico, vários médicos, enfermeiros, qualquer pessoa. Respirou, tem emoção. Tendo emoção, respirou racionalmente falando, tem emoção. E tendo emoção, a gente passa por essas situações adversas mesmo. Então, a gente vai começar o seguinte. Tem aqui algumas perguntas que algumas pessoas fizeram. Eu vou dar uma pequena introdução sobre ansiedade, só para a gente entender um pouquinho a questão da ansiedade com a preocupação. Para depois a gente entrar na questão das perguntas, tá certo? E aí eu vou lendo depois, eu vou tirar um tempinho para a gente ler se tem alguém aqui que está perguntando alguma coisa aqui na nossa live, tá certo? Então, vejam só. O que é que eu tenho percebido? Ansiedade, todo mundo é ansioso, porque é uma emoção, e é uma emoção normal, que faz parte da nossa natureza. A ansiedade faz parte. Agora, o que é que acontece com a ansiedade? Quando ela vem associada de preocupação, e preocupação por algo que a gente não sabe nem se vai acontecer,
E estas preocupações, continuadamente, esses pensamentos obsessivos em determinadas coisas, o que é que acontece? A gente começa a desenvolver o medo. Então, a preocupação é um dos aspectos do medo. Vejam se vocês estão entendendo. A ansiedade é um transtorno ansioso que é inerente a todos nós. O Brasil, antes do Covid-19, já era considerado o país mais ansioso do mundo, onde tinham as pessoas com maior número de ansiedade. Então, a gente já tinha esse troféu, nós já tínhamos esse título. Imagine agora com tudo isso que está acontecendo. Como nós estamos muito preocupados com tudo isso que está acontecendo, porque a gente hoje vive na incerteza, a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã, a gente não sabe se a quarentena vai terminar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 3 meses, a gente não sabe. A gente não sabe quando vai ser desenvolvida uma vacina, a gente sabe que tem muita gente trabalhando para desenvolver a cura. Muita gente e no mundo inteiro. Então, são cientistas, pessoas inteligentes que estão incansavelmente trabalhando para isso, e em nossas orações a gente precisa orar por esses profissionais para que eles possam ser intuídos para encontrar esse remédio que a gente precisa. Então, estas incertezas associadas com as incertezas econômicas, como vai ficar a economia do planeta? A gente está vendo grandes potências como a China e os Estados Unidos, que são as duas maiores grandes potências econômicas do mundo, na condição que eles hoje se encontram, muito mais agora os Estados Unidos. Então, e são países que interferem na economia mundial. Então, a gente também fica angustiado sem saber o que vai ser, então, desses outros países que dependem muito também dessas economias, da dinâmica. Hoje mesmo, ontem ou foi hoje, eu li uma matéria falando sobre o petróleo, não sei se vocês viram, que pela primeira vez na história, o petróleo vendeu num preço que abaixo, não foi isso? Que nunca aconteceu em toda a história da humanidade, ou seja, petróleo é considerado ouro negro, né? E você vê que até isso também está diferente. Então, está tudo muito dinâmico, as coisas estão mudando muito. Também tem as nossas incertezas pelas questões do nosso trabalho. Quantos autônomos tem agora aí conversando com a gente? Não é isso? Tem autônomos, tem os empresários também, com muitos funcionários. Precisou desligar os funcionários porque não tinha receita para poder pagar. Tudo isso é preocupação, gente. Tem a preocupação de pegar o Covid ou de alguém querido também pegar, de nossos avós, de nossos pais. Então, é o medo que a gente tem de perder essas pessoas, porque hoje a morte, ela faz parte, ela sempre existiu e ela sempre existirá. Mas com essa questão do Covid, a morte parece que ficou mais próxima de nós, no estado de consciência. Então, hoje nós tomamos consciência que a vida é efêmera e que em algum momento a gente vai partir desse mundo para um outro mundo. E a gente vive numa ilusão achando que é eterno. É essa ilusão que a gente constrói, que parece mais um castelo, essa ilusão da gente, a gente fica protegido para não morrer, e hoje a gente está vendo que a morte ela é muito próxima, ela existe, então isso também gera preocupação na nossa vida. Então, essas preocupações, o que é que acontece? A gente começa a desenvolver o medo. Então, o que é que eu observo? As pessoas que mandaram mensagem para mim, vejam só, eu estou pegando um recorte pequeno, tá? Das pessoas que mandaram mensagem para a nossa live hoje, de alguns pacientes que eu atendo online, de familiares, de Paula também, de como eu sinto medo. O que eu tenho observado é que as pessoas
dentro de casa estão desenvolvendo depressão, estão desenvolvendo inclusive síndrome do pânico. Por quê? Por conta começa com essa ansiedade que não é controlada, que desencadeia para as preocupações, e aí um dos elementos do medo são as preocupações. Então, tá preocupado, vai sentir medo. E aí, quando sente o medo, gente, se o medo não é controlado, você pode sim desenvolver uma síndrome do pânico. E aí, eu vou começar justamente pela síndrome do pânico, tá certo? Observe o seguinte. Eu vou pegar, inclusive, uma pergunta aqui, falando sobre ela, tá? Pergunta da Carla Silva, certo? A Carla diz o seguinte: Paulinha, estou ansiosa, depressiva, estou com síndrome do pânico, sinto muito medo e não posso deixar de tomar os remédios para depressão. Ou seja, vejam só, ansiedade. Eu vou tratar ansiedade e síndrome do pânico no mesmo grupo, tá? Porque são transtornos ansiosos. Então, o que é que acontece? Quais são os sintomas? Primeiro, a gente desenvolve, quando vai para o pânico, a gente desenvolve uma taquicardia daquela galopante. Se alguém que tiver agora aí, nesse grupo que está conversando comigo, tiver síndrome do pânico, sabe o que é que eu estou dizendo? Eu já tive síndrome do pânico. E não é fácil síndrome do pânico, porque, gente, parece que o coração vai pular. E quando dá essa taquicardia, aí a gente sente o quê? Falta de ar. A gente sente falta de ar. E dá um medo, uma vontade de sair do lugar que você tá, como se fosse acontecer alguma coisa. Você quer sair daquele lugar de todo jeito. Vocês estão entendendo? Se tem gente aí que teve síndrome do pânico, sabe exatamente o que é que eu estou dizendo. E aí vem uma outra questão. Saindo da síndrome do pânico, a ansiedade, voltando lá para aquela ansiedade, a base, quando ela não é controlada por conta das preocupações, a gente desenvolve a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, certo? O que é que a TAG faz? É uma preocupação excessiva. E sabe o que é que acontece? A gente vive com falta de ar. A gente vive com sudorese, tem insônia. A quantidade de gente que tá mandando mensagem para mim dizendo: Paulo, eu tô com uma insônia, pelo amor de Deus, tem um chazinho, alguma coisa. Olha, chá de hortelã me ajuda muito, tá? Chá de camomila, erva doce. Gente, chá de hortelã para vocês, tá? Então, aí o que é que acontece? Olhem só, aí vai o recado de médicos pra gente. Essa ansiedade que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizado, que dá essa falta de ar, sabe o que é que tá acontecendo? Muita gente tá indo para o hospital público, tá indo para os hospitais particulares, para as emergências, achando que tá com Covid-19 porque teve falta de ar. Qual é o meu pedido aqui para vocês? Por favor, escuta bem isso, tá? Isso é um pedido dos amigos médicos que eu atendo, que trabalham em hospitais públicos. O que é que acontece? Vocês sabem que tem muita gente hoje nos hospitais. Quando a gente tem falta de ar, para a gente desconfiar da possibilidade de estar com Covid, a gente precisa trazer outros sintomas, não é só a falta de ar. Então, a gente precisa estar com tosse. Algumas pessoas têm febre, outras não. Às vezes é só uma febrinha, sabe? Às vezes não tem febre também. A garganta doendo, corizando. Então, assim, não é só a falta de ar. E a ansiedade não vai dar coriza, não vai dar tosse, não vai dar garganta inflamada. A ansiedade não vai dar isso. Então, a gente precisa identificar, nesta hora do desespero, se é ansiedade ou se pode ser outra coisa. E não ir para um hospital. Porque, gente, ir para o hospital agora, vocês, se precisar, vá.
mas se tiver outros sintomas, porque você corre o risco de pegar a doença no hospital. Os hospitais hoje, eles são preparados, teoricamente, eles deveriam ser preparados e existem protocolos do Ministério da Saúde. Quem fez o curso aí, tem algum profissional de saúde além de Kátia? Se tiver, sabe o que é que eu estou dizendo. Quem fez o curso do Ministério da Saúde sabe que existe protocolo para a recepcionista que recebe a pessoa para poder identificar se é Covid. Existe o protocolo para a técnica de enfermagem. Depois da técnica, para o enfermeiro e, por último, vai para o médico. Então, o que é que acontece? Alguns hospitais conseguem fazer isso. Então, chegou na recepção, se traz alguns sintomas característicos do Covid, a menina lá da recepção, ela automaticamente já encaminha você para um outro espaço, que não é aquele espaço comum a todo mundo. Mas, normalmente não acontece isso. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que a nossa saúde hoje, ela está tentando se ajustar para poder atender a gente. Então, é muito importante identificar se é ansiedade ou se de fato você está com alguma outra comorbidade, com algum outro sintoma que te obrigue a ir para o hospital. Então, nessa hora, faz o seguinte: falta de ar, tenta nessa hora, através da respiração, mesmo tendo dificuldade para respirar. Eu sei o que é isso, gente, eu já passei por isso, tá? Mas tenta puxar o ar. Aos pouquinhos esse ar ele vai se acalmando. A princípio ele vai ficar muito acelerado. Mas vai tentando identificar se esse ar, se ele vai se acalmando na tua respiração. Se ele for diminuindo essa frequência e você não tem coriza, você não tem tosse, você não tem garganta inflamada, então você não tem nada de Covid. Então não precisa ter medo. Você simplesmente teve uma crise de ansiedade e tudo bem. Tá tudo bem porque teve uma crise de ansiedade. Não é o fim do mundo ter uma crise de ansiedade. A gente precisa aprender a aceitar os nossos sentimentos. A gente tem medo de sentir até tristeza. A gente não quer sentir tristeza. A gente não quer sentir solidão. A gente não quer sentir nada. A gente simplesmente quer ser forte o tempo inteiro. E eu sinto muito em dizer para vocês, a gente não é. Gente, nessa quarentena, o que eu, Paulo Shoa, já oscilei, vocês não imaginam. Tô sendo bem honesta com vocês. Teve dias que eu acordei muito angustiada, uma angústia. Eu disse, meu Deus, eu fiz o que de noite para eu estar nessa angústia? E aí, o que acontece? Você começa a brigar com o seu sentimento. Não, eu não quero sentir angústia, eu não posso sentir angústia. Claro que você pode, Paulo Shoa, sentir angústia. Claro que vocês que estão aí podem sentir angústia. Agora, a gente precisa tentar identificar a origem dessa angústia. Para a gente identificar, a gente precisa silenciar a nossa mente para saber o que é que ela está querendo comunicar com essa angústia. Entende que a gente precisa se permitir sentir essas coisas e tem mais. Quando a gente se permite sentir essas emoções, a gente amadurece, porque a gente começa a identificar. Tem um psicólogo, gente, deixa eu pegar aqui o nome dele. Esse psicólogo, deixa eu ver aqui, o Martin Seligman, ele escreveu um livro chamado Livro Felicidade Autêntica. Ele é o cara que fundou a psicologia positiva. E ele diz que as emoções são apenas emoções. São apenas emoções. Nós é que damos a nossa cadência, né? Através do pensamento, né? De como a gente recebe aquela emoção, negativamente ou positivamente. Então, isso cabe a nós administrar essas emoções. Aí tem um livro que eu vou indicar para vocês, que eu achei interessante. Olha o título do livro. Precisamos ter coragem para sermos imperfeitos. Precisamos ter coragem para sermos imperfeitos. É um novo olhar sobre os sentimentos que tentamos evitar. Esse livro
É de Brené Brown. Eu vou colocar depois, quando a gente terminar a live, eu vou colocar nos comentários, tá? Para vocês. É um novo olhar sobre os sentimentos que tentamos evitar. Então, o primeiro pedido que eu faço para vocês é o seguinte: aceitem a dor de vocês. Aceitem. Não tem problema sentir medo, não tem problema sentir tristeza, solidão, não tem, gente. Mas saibam que estes sentimentos, o desdobramento dele cabe a você gerenciar. Paula, é fácil? Não, não é fácil. E o que é que tu faz, Paula, para poder gerenciar? Porque assim, tem dia que Paula vai se sentir só, tem dia que Paula acha que vai ter que produzir tudo de uma vez só. Não sei se vocês estão sentindo isso. Tem dia que eu acordo e eu digo assim, gente, hoje eu vou estudar um monte de coisa. Hoje eu vou arrumar, vou desarrumar todo o guarda-roupa. Não sei se vocês têm isso, tá? Eu acredito que vocês têm, porque pelo que o pessoal fala comigo aqui, tá todo mundo liquidificador. E aí o que é que acontece? Calma. Aceita o que tu tá sentindo. E agora vamos arrumar a casa. Então vamos para a primeira coisa. Como é que tu faz, Paula? Existe uma palavra que tá muito em moda. Tá muito em moda. Mas para mim, ela hoje ela para mim representa a coisa mais importante nessa quarentena. Se chama espiritualidade. Primeira coisa. As pessoas que estão conectadas com a sua espiritualidade, elas são santas? Elas são anjos? Não. São muito imperfeitas, fracas e etc. Mas a diferença é que elas aumentam a capacidade de resiliência. A gente aumenta muito. Então, ter uma crença, gente, pensar no que transcende esse mundo material, isso dá uma força dentro da gente. Muita gente que eu sei que está aí agora, sabe o que eu estou dizendo, sabe o que eu estou falando, porque você sente Deus dentro de você. E isso dá uma força. Então, mesmo no dia que a gente está mal, a gente recorre a essa espiritualidade. Recorre à tua religião. Se a religião foi o caminho que você encontrou para se aproximar dessa espiritualidade, que seja pela sua religião. Eu digo para vocês aqui, como espírita que eu sou, que, separando uma coisa, tá? Espiritualidade não é espiritismo. Espiritualidade não é religião, tá? Eu estou trazendo duas coisas diferentes. Mas, falando como espírita que sou, eu digo para vocês que, estudando cientificamente o espiritismo, as obras de Allan Kardec, é onde eu encontro todas as respostas que eu preciso para passar por essa quarentena. Tanto é que sábado eu vou conversar numa palestra que eu vou fazer online para um centro, né, que é lá como é o nome do centro? De Panelas, interior aqui de Pernambuco. E depois eu mando o link para vocês, quem quiser assistir. Vou falar sobre esse momento de regeneração e sobre esses tópicos que eu encontrei na literatura científica espírita que explica. Então, primeira coisa, a força está nessa espiritualidade, tá? Então, bora lá. Se eu entendo que nada acontece por acaso, que tudo tem a permissão de Deus, que ninguém parte desse mundo por um erro, então eu vou conseguir, eu tenho a tendência de administrar melhor meus sentimentos. Mas isso não é sinônimo de que eu vá conseguir, mas eu vou tentar. É assim que a gente precisa administrar nossas emoções. Aí vamos lá. O que é que eu percebo? Uma coisa que tem falado muito aqui no grupo. Paula, eu me sinto muito só agora na quarentena. Então veja, uma coisa é solidão,
Primeiro a gente vai tentar entender. Uma coisa é solidão e a outra coisa é solitude, certo? Tem pessoas que estão sozinhas na quarentena e elas estão se curtindo. Estão vivendo esse momento para elas num processo de autodescobrimento. Isso é solitude. Elas não se sentem só. Quando elas, em algum momento, elas pensam, desculpa, bate a angústia da solidão, aí o que é que elas fazem? Pega o celular e faz chamada de vídeo para pai, mãe, para tio, para tia, para primo, irmão, porque a tecnologia, graças a Deus, a tecnologia hoje ela está sendo muito utilizada para coisas saudáveis. Óbvio que a gente sabe que tem muito lixo ainda na internet, muito, inclusive em rede social. E a gente precisa filtrar o que a gente vai ler para a gente não ficar mais doente mentalmente. Mas a tecnologia tem ajudado e dá a César o que é de César, né? Então, nesses momentos, se você está se sentindo só, pega o celular, faz essa chamada. Outra coisa que eu observo em relação às pessoas que falam da solidão. Paula, eu conversei ontem com um colega que ele é do movimento e ele falou assim pra mim, sabe por que eu não tenho depressão e eu não me sinto só? Porque eu escolhi ajudar as pessoas mesmo na quarentena. Ou seja, o que é que eles fazem? O que é que ele faz? Ele disse assim, Paula, eu não entendo nada de tecnologia, mas eu saí mexendo e eu resolvi fazer live, convidar palestrantes para fazer live e usar a tecnologia para levar consolo para as pessoas que estão em casa. Ele disse assim, eu nunca sinto depressão, a depressão comigo ela não tem vez, porque eu não dou tempo para ela. Porque eu estou sempre ocupando o meu tempo com coisas boas. Eu estou sempre lendo, eu estou fazendo coisas que me dão alegria, porque eu sei que eu estou sendo útil para alguém. Então, não é o fato da gente estar em casa que a gente não possa ajudar. A sensação de ajudar, gente, é muito boa. E às vezes a gente diz assim, eu vou, como eu disse para vocês no começo da live, eu disse, gente, eu tô aqui para dizer para vocês que eu tô de coração aberto, querendo ajudar vocês. Mas quem já ajudou sabe o que eu vou dizer agora. A gente sai muito mais ajudado. A gente recebe muito mais do que a gente dá. A gente pensa que dá e a gente recebe muito mais. Então, você que está em casa, que está se sentindo só, faz isso. Faz um trabalho voluntário pela internet, faz mensagens edificantes. Se você costura, faz máscara. Tem muitos moradores de rua que não tem máscara. Observe que a gente não precisa só ajudar com dinheiro, porque tem muita gente que não está com dinheiro. Faz a tua oração pensando nesses irmãos. Quantas pessoas estão nos hospitais agora que estão distantes dos parentes, porque não podem, né? Porque estão lá em quarentena. Imagine agora os hospitais como não estão. Quantas famílias não estão agora muito angustiadas, sem saber se seus parentes vão voltar para casa? Gente, a oração é comprovado cientificamente. O poder dela é transformador. Então, quando a gente ora com fé e pede por nós, pelos nossos irmãos, Deus nos ouve. Então, isso é a maior caridade hoje que a gente pode dar para a humanidade, é a gente orar pela humanidade, sabia? Porque não tem força maior do que a oração, gente. Não tem. E tem muitos estudos já que falam sobre ela. Então, quando se sentir só, busca essa ajuda através de outros colos, de outros braços, das pessoas que você gosta. Procura falar com aquelas pessoas que você não fala há muito tempo. Se aproxima delas. Isso eu tenho certeza que vai te fazer bem, tá? Outra coisa importante, produtividade. Olha só, a gente vai falar sobre produtividade e escolha agora. O que é que eu tenho observado? E eu passei por isso, tá, gente? E eu acho que vou passar ainda mais vezes. A diferença é que quando a gente começa a identificar nossas emoções e dar o corte, tá? A produtividade, ela diz o seguinte: quem tá aí agora na nossa live, que é
profissional, principalmente da área de saúde. E aí a gente vai fazer uma live sobre isso, eu e Kátia Dias, falando para psicólogos profissionais diversos da área de saúde. Existe uma cobrança, gente, aí eu vou trazer para vocês minha experiência, tá? Vocês não têm noção da cobrança que é nossa, de dizer assim, meu Deus, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que preparar palestra, eu tenho que produzir, tenho que terminar o TCC da minha pós-graduação. E aí eu disse assim, meu Deus, será que é isso tudinho que Deus quer de mim? Por que para que correr tanto? Porque assim, gente, é isso que eu trago para vocês. Se vocês estão em casa querendo fazer tudo de uma vez, porque não se permite parar e respeitar o momento de vocês, o que vocês estão sentindo, as vontades que vocês estão tendo naquele momento, vocês estão se automutilando, sabia? Sabe a automutilação? Sabe que a gente faz aqueles cortes? Mas a gente também se mutila emocionalmente. Porque não é toda hora que a gente vai estar querendo produzir, não. Não precisa essa cobrança toda, não, gente. E essa cobrança vem com a culpa. A culpa é danada. Joana de Ângeles fala muito sobre a culpa. Não precisa se sentir culpado, porque o que Deus quer de ti é tua paz. Então, respeita os teus sentimentos. Respeita aquele dia que você não quer fazer nada. E tá tudo bem. Entende? Você não quer fazer nada. Você quer ficar na frente da televisão, assistindo, sei lá, uma série, assistindo um filme, ou você quer passar o dia todinho lendo especificamente aquele livro que você ama. Não tem problema, gente. Não tem. O problema somos nós, porque nos cobramos muito. Então a gente tem que estar produzindo o tempo inteiro, tem que estar pensando como é que vai ganhar dinheiro quando terminar a quarentena. Olha, eu tive um paciente que mandou conversando comigo, disse, Paula, eu já estou pensando o que é que eu vou fazer, como é que eu vou ganhar dinheiro. Gente, isso aumenta a ansiedade. Se a gente não cuidar da gente agora, e aí já tem até um estudo desenvolvido sobre isso, dos casos dos desastres naturais, né? Dizendo que quando acontecem essas grandes pandemias, as pessoas tendem a aumentarem o grau de ansiedade, viverem estresse pós-traumático, quando tudo passa. Ou seja, se antes do Covid a gente já tinha um Brasil, eu estou falando especificamente do Brasil, como o país mais ansioso do mundo, nas estatísticas segundo a OMS, e o Brasil, o país mais depressivo do mundo, da América Latina. E nós já vivíamos uma pandemia da depressão mundial, era 322 milhões de pessoas. E aí? Depois, eu fico pensando, depois que passar tudo isso, o que vai acontecer com a gente, se a gente não se cuidar agora? Vocês estão entendendo? Esse número pode aumentar muito, gente. E assim, sabe? Eu fico me perguntando se estamos agora na quarentena, parou tudo, então a gente também tem que parar também, porque isso veio pra gente parar. Gente, eu tava lendo, antes de fazer a live, eu tava lendo sobre as grandes pandemias que teve as epidemias que teve no mundo, né? E falando da tuberculose, da varíola, que mais? Febre amarela, cólera. Vocês acreditam? Sim, da gripe espanhola. Vocês acreditam que o Covid-19 até agora foi o único vírus que chegou em quase no mundo inteiro? Porque, se não me falha a memória, tem acho que uns 15 países que eu acho que não chegou ainda o Covid. Não me atualizei nas últimas informações sobre isso. A última vez que eu vi tinha mais ou menos isso. Mas é praticamente no mundo, é o mundo inteiro com Covid. E em toda a história da humanidade, a peste negra, varíola,
gripe espanhola, tuberculose, que matou 1 bilhão. A tuberculose, minha gente, matou 1 bilhão de pessoas em 100 anos. Passaram-se 100 anos para se descobrir a cura da tuberculose. Imagine. Mas isso era naquela época, né, que não tinha hoje, a ciência que a gente tem hoje. Então, tá tudo bem. Hoje a gente tem ciência. Isso aí vai, logo, logo a gente vai descobrir aí. Mas o que é que eu tô querendo trazer para vocês? É no mundo inteiro. Tem alguma coisa espiritual querendo falar pra gente. Se antes a gente tava ruim, porque a gente não tava sabendo gerenciar a emoção, Deus disse, vou parar agora todo mundo. Lógico que não foi ele que botou o vírus, né? A gente dizer uma coisa dessa, meu Deus do céu. Não foi Deus. Isso é obra do homem. Isso é obra nossa. Por tudo que a gente faz na natureza. Mas ele quer comunicar alguma coisa pra gente. Se você não acredita em Deus, então acredita no que você imagina, no que, na tua espiritualidade, no que transcende. Alguma coisa está comunicando, porque foi no mundo inteiro. Então é pra gente parar e dizer assim, silencia a mente. Como é que eu faço para silenciar? Eu até coloquei uma publicação essa semana no Facebook. Como é que eu faço para silenciar a mente? Vejam só. Eu gosto muito de música celta. Muito, 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 muito. Nossa, eu tenho um álbum que eu escuto tanto que vocês não imaginam. E como me acalma, gente. Olha, a música celta é assim, ela vai na alma da gente. Não sei se vocês conhecem música celta. É muito legal. Quando eu coloco a música celta, ela funciona para mim como um tipo de meditação. Porque a meditação é algo que eu quero dizer para vocês que não deixem de fazer nessa quarentena. Se ninguém nunca fez, se desafie. Existe, gente, eu faço eu tenho 3 tipos de meditação que eu faço. Se vocês quiserem, eu compartilho. Dura 5 minutos. Vocês acreditam? 5 minutos só. Olha, eu posso compartilhar e é meditação guiada. Tem 2 que são meditação guiada e a outra é o álbum da música celta, que ninguém fala nada, eu só escuto a música. Então, como é que a gente faz para estar no presente? Eu descobri que o lugar mais seguro de estar nessa quarentena se chama presente. Vocês acreditam? Não existe outro lugar. O mais seguro é o presente. Então, como é que Paula faz? Sabe quando a gente para e a gente começa a observar que a gente está o tempo todo pensando? Porque, veja, a gente está tão no automático que os nossos pensamentos são automáticos e a gente não percebe que a gente está pensando o tempo inteiro. E aí eu fui analisar o que é que tanto eu penso. E o tempo todo a gente está conversando com a gente. O tempo todo. Tem uma voz aqui dentro falando com a gente, não é assim? Ok. Quando você para, que você controla a sua respiração, você está num ambiente silencioso, você começa a fazer a leitura dos seus pensamentos. E aí o que é que você percebe? Que o que você pensa está com as coisas que aconteceram no passado. Aí quando você pensa numa coisa no passado e foi alguma coisa que você não fez como você gostaria, aí o que é que acontece com as emoções? Explode. Se foi culpa, você sente angústia, medo, o corpo vai responder em algum momento. E aí você não relaxa, você está o tempo todo em estado de tensão. E nesse movimento de observar o pensamento, você observa que você tanto está no passado, como você está no futuro. E aí a conclusão que você tira é que você não está no agora. Então, quando você anula o passado naquele momento e o futuro, isso vocês conseguem através da respiração. Gente, a primeira vez que eu consegui, porque não é fácil, como eu disse para vocês no post que eu fiz, não é fácil. Gente, foi tão difícil chegar no presente, tão difícil. E olhe que eu trabalho com isso já há tanto tempo. Eu tento fazer trabalho de meditação.
há muito tempo. Eu tô sempre orando, tô sempre me energizando, mas eu digo para vocês que é fácil, não é. Mas no dia que eu consegui, gente, que sensação extraordinária. Eu acho que foi a melhor sensação que eu senti na minha vida, foi estar no presente. Sabe por quê? Porque veio uma sensação na hora do divino. É como se eu estivesse sentindo Deus ali, sabe? Foi uma coisa assim, quando eu falo para vocês até me emociono, porque eu lembro da sensação. Era como se, eu lembro que o vento estava batendo no meu rosto e era como se eu sentisse que esse vento é Deus. De que, apesar de todo o Covid, de tudo aí que tem no mundo, mas ele deixou o mar pra gente, o vento tá aí, a lua, o sol, poxa vida, as plantas, o ecossistema da gente tá aí com a fauna, com a flora, nossos animais, tem tanta coisa linda, meu Deus, que a gente pode se conectar, não é, gente? E aí vem a gratidão, né? Naquela hora eu senti uma gratidão tão grande, eu disse, meu Deus, a gente tá passando por uma pandemia, mas ninguém jogou uma bomba, gente, no mundo, ninguém tá destruindo o mundo. Vocês estão entendendo, gente? Não foi uma bomba, a gente tá tudo em pé, o que tá desarrumado é aqui dentro, é a gente que tá desarrumado. Deus não queria acabar o mundo, ele queria que a gente simplesmente parasse e olhasse que tem tudo isso aí pra gente. Era isso que ele queria da gente, sabe? Por isso que ele fez a gente parar, pra gente poder sentir que ele existe, de que ele é real, sabe? De que ele tá dentro da gente, porque ele quer que a gente arrume essas emoções. Então, gente, na boa, ficar no passado e ir pro futuro, a gente precisa, em algum momento a gente vai ter que fazer isso. Mas isso não traz saúde mental, não. Não vou mentir pra vocês, não. Mas foi incrível. Tentem fazer, tá? Tentem, vão tentando. Um dia consegue, sabe? E aí a prática, hoje em dia eu já consigo todas as vezes que eu faço. E é extraordinário. Eu fico emocionada em falar isso pra vocês, porque eu me emociono demais. Mas olha, bora aqui para as perguntas, tá? Eu vou ler algumas perguntas. Gente, vocês desculpem, eu acabei não falando, teve tanto recadinho, tanta gente falando aí, eu acabei não consegui ler, mas a gente vai ler alguns, tá? Recadinhos de vocês, porque eu precisava fazer essa introdução, tá certo? O meu chá de hortelã, que eu disse a vocês, está aqui, olha. Quem quiser um chazinho de hortelã, aqui em casa tem chá de hortelã, tem chá de camomila, erva doce, erva cidreira, boldo, e um monte de coisa. Gente, não deixe faltar chá na casa de vocês. Melhor do que Rivotril é chá. Tomem chá, porque não tem efeito colateral. O Rivotril tem, viu? O chá bota pra dormir também. Bora lá. Aqui a gente tem... Vamos pegar essa mensagem de Fran. Não sei nem se Fran tá por aí. Cadê Fran? Eu acho que eu vi Fran entrar aí. Fran disse o seguinte: Paulinha... paciência, olha o que ela falou aqui. Como faço para exercitar comigo mesma? Não com as pessoas está de boa, mas comigo eu tô muito impaciente. Bom, isso é verdade. Eu tiro aqui em casa, eu vejo, né? Assim, a família tem dia que fica arrumando o que fazer porque fica numa impaciência, e isso não vai resolver, isso vai trazer mais... vai trazer mais ansiedade. Porque assim, gente, o que você pode fazer? Você não pode ir pra rua, né? Você não pode. Você não tá com remédio pra curar o Covid. Você não pode visitar os pais, os avós. Aceita o momento presente exatamente como ele é, Fran. Primeira coisa é essa. A gente precisa aceitar essa realidade. E aceitar essa realidade, isso traz como é que eu te digo? Isso traz um equilíbrio a nível cerebral. Você sabia disso, gente? Vejam só, quando a gente está muito agitado,
muito nervoso, impaciente, a gente libera alguns neurotransmissores que vai potencializar essas emoções da gente. Então, a gente vai ficar pior, certo? Então, assim, a gente libera muito cortisol. O cortisol alto é importante, porque é ele que faz a gente acordar. Então, de manhã ele tá alto. Massa, a gente precisa desse cortisol para dar energia pra gente. Mas esse cortisol é exagerado diariamente, porque a gente tá impaciente, porque a gente tá querendo resolver as coisas do mundo que a gente não pode resolver, não está na nossa capacidade de resolver, a gente pode adoecer e aí pode desenvolver hipertensão. Sabia disso, gente? Quando o cortisol está alto constantemente, assim, produzindo uma quantidade além do normal diariamente, porque não é saudável, além do normal não, a gente pode ficar hipertenso, a gente pode desenvolver problemas coração. Olha só, a gente pode desenvolver doenças que a gente não tinha nessa quarentena, viu? Vou fazer medo pra vocês. Vou. Sabe por quê? Porque a gente é responsável por nós. A gente é responsável para se autogerenciar. Porque tem muita coisa falando sobre autogerenciamento de emoções. Mas para isso, a base que eu, Paulo Shoa, encontrei para mim, tá? Cada um tem a sua. Mas a minha base para eu poder encontrar essa força foi a espiritualidade. E do que eu vejo na minha prática clínica, inclusive, as pessoas que têm espiritualidade, a capacidade de resiliência delas vai muito além. Muito além, porque elas aumentam a imunidade, gente. A resiliência aumenta a imunidade, isso é comprovado cientificamente. Tem estudos, tem um médico que é oncologista, Dr. Haroldo Kinek. Dr. Haroldo fez uma pesquisa com pacientes terminais, câncer. E aí o que é que ele percebeu? 2 grupos. Grupo A não tinha espiritualidade, grupo B tinha espiritualidade. O que é que ele percebeu? Que o grupo que tinha espiritualidade, eles conseguiram ressignificar a doença. E eles ressignificando a doença, eles aumentaram a imunidade deles, eles ficaram mais felizes, mais fortes, mais dispostos a enfrentar a doença. Consequentemente, eles tiveram uma expectativa de vida maior. Enquanto que os que não tinham espiritualidade, que eram pessoas totalmente descrentes, acham que só vê a questão material, só vê o aqui e o agora, acha que não existe mais nada além disso, que o mundo é uma porcaria, que as pessoas não prestam, que não agradece, que não dá um sorriso, você está destruindo suas células. A pessoa destrói suas células. Então, assim, aumentar essa impaciência, né, que a Fran trouxe, eu achei muito pertinente, viu, Fran? Seu comentário, obrigada. Essa impaciência, a gente pode sim mexer nos nossos neurotransmissores e comprometer nossa imunidade. E imunidade baixa, nessa era que nós estamos vivendo, nesse momento, vai deixar a gente fraquinho, né? Lógico que a gente vai cair, né, gente? Porque, olha, não tem perfeito não, tá? Não pensem que não é fácil. Tô o tempo todo dizendo isso pra vocês, mas pelo menos eu quero trazer pra vocês a consciência, tá certo? Pelo menos para vocês terem consciência que a responsabilidade é nossa desse autogerenciamento. Esse cara aqui, ó, o Bruce Lipton, desse livro aqui, A Biologia da Crença, o Bruce é um biólogo celular, e ele diz aqui nesse livro, não sei se alguém já leu, ele diz, sabe o que é que a gente faz para ser feliz biologicamente? Gerenciar emoção, estresse e alimentação. Ele que fala, ele diz que se a gente consegue gerenciar isso, a gente modifica o nosso padrão celular. Ele diz que é justamente essas 3 coisas que interferem na nossa imunidade. Então, é um convite que o divino, né, tá fazendo pra gente se conhecer, pra gente gerenciar essas emoções, sabe? Bom,
E quando a gente agradece, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês lembram que eu falei da sensação que eu tive quando eu consegui ficar no presente? Que eu senti uma coisa muito divina, muito forte dentro de mim? Naquela hora, tem uma resposta também bioquímica também, tá? Para aqueles que gostam de ciência, né? De neurociência. Naquela hora, gente, quando eu contemplei o divino, a natureza, eu estava agradecendo. E aí, vários estudos provam que a gratidão aumenta a nossa imunidade, porque libera neurotransmissores que vai dar essa sensação de bem-estar, vai aumentar minha dopamina, minha serotonina, eu vou estar mais feliz, eu vou estar mais confiante, dizendo, meu Deus, tu estás no comando de tudo, a gente não está só, sabe, gente? Então, isso que eu senti também teve essa cascata neuronal, que propiciou essa sensação de relaxamento, sabe? Isso aí também precisava dizer para vocês, certo? Bom, só mais uma pergunta para eu poder ver as perguntas daqui. Deixa eu ver aqui quem é que a gente pode... Ah, tá. Sandra de Jaboatão. Olha a pergunta da Sandra. Em tempos de pandemia, onde tem ocorrido tantas mortes, por várias vezes me pego com muito medo de morrer. E é normal esse medo, certo? Vocês entenderam, né? Ou seja, aquilo que eu falei no começo da live, né? A gente tá numa fase que a gente realmente tá muito sensível, porque a morte tá muito próxima da gente. A gente tem sabido de pessoas queridas que morreram, pessoas e muito próximas da gente. E a gente fica nesse estado. Falar da morte para vocês é porque assim, gente, às vezes eu tento dividir o olhar da morte, né? Porque assim, uma coisa é uma pessoa que acredita que existe uma vida após essa morte, e outra coisa são as pessoas que acham que acabou tudo quando morre. Então, o que eu posso trazer para vocês que alimentem as emoções positivas. Por quê? Essa pessoa que mandou essa mensagem para mim é uma pessoa que ela acredita em Deus. Quando você acredita em Deus, fica mais fácil te explicar e te dizer que se o Covid-19 fosse sinônimo de morte, todo mundo que pegou Covid teria morrido. Se o Covid-19 fosse sinônimo de morte, todas as pessoas com mais de 60 anos, com comorbidades, teriam morrido. E o que a gente tem visto não é isso. A gente está vendo coisas diferentes. Por exemplo, pessoas com mais de 60 anos, cheio de comorbidade, hipertenso, diabético e por aí vai. O que é que acontece? Palmas para ele, a equipe médica parabenizando, a pessoa volta para casa curado, com mais de 60 anos, com todas as comorbidades. A gente vê pessoas mais jovens adquirirem o Covid sem nenhuma comorbidade, e o que é que acontece? Essas pessoas partem. O que eu posso dizer, eu não sou dona da verdade, tá? Deixar isso muito claro, mas o que eu posso trazer, pensando numa perspectiva racional, é de que a gente morre no dia que tem que morrer. Eu preciso dizer isso para vocês desse jeito. A morte, ela chega no dia que é para chegar. O Covid é apenas o mecanismo, sabe? Foi o veículo, vamos dizer assim. Então, a gente não pode associar o Covid porque vai morrer. E isso vai aumentar a tua ansiedade. Então, aceita a realidade. O Covid hoje existe, como existe o câncer, como existe a AIDS, como existe
a diabetes, que é a doença, uma das doenças que mais mata no mundo, e a gente não atina para isso. Então, assim, gente, se viver nessa loucura de pensar, porque eu vou morrer, aí vai desenvolver uma síndrome do pânico. E isso não é legal, principalmente agora que não pode nem estar indo para o hospital. Então, assim, vamos tentar gerenciar essas emoções. Faz a meditação. Gente, a meditação resolve. Tem estudos, muitos estudos falando sobre os benefícios da meditação, como aumenta os brotamentos neuronais, aumenta, a gente começa a desenvolver mais sinapses neuronais. Isso vai fortalecendo a nossa imunidade, vai dando mais resiliência a gente, vai diminuindo o nosso estresse, vai nos acalmando. A continuidade disso fortalece o nosso cérebro, acredita? Então, assim, busca a oração. A oração é uma meditação também. Busca as leituras edificantes. Faz coisas que você gosta nessa quarentena. Te curte, gente. Se curtam, não fiquem com medo de se curtir, não. Sabe? Se respeitem. É muito importante esse autorrespeito, esse autoacolher. E não se cobrar tanto. Certo? Bom, deixa eu ver se faltou... a Mônica Ramos. Mônica, a tua pergunta eu já respondi, eu acabei falando que é sobre ansiedade, pânico. Se eu não respondi, Mônica, depois me manda uma mensagem, tá? Que a gente conversa. E a outra pessoa também sobre ansiedade. Bom, deixa eu ver aqui se tem algum recadinho, alguém que fez alguma pergunta. Aqui tem Helena falando que já sabe que o que ela acredita que está programado, né? O momento da morte. O pessoal tá falando aqui mais dessa questão. Gente, depois eu vou ler os recadinhos de vocês, porque como a gente está ao vivo, tem muita coisa que vocês aí colocaram. Eu agradeço muito a vocês pela participação, muito. E aí eu não vou conseguir ler tudo agora, tá? Mas eu tô vendo que tá Lu aqui, Rosinha, Daniela. Dani, manda um beijo pra tua filha, Dani. Deixa eu ver mais. Fran, Liginha. Liginha, eu te amo também. Fátima, Catinha, Vilani, nossa, Conceição, gente, Edneida, é muita gente. Jerusa, não dá pra falar com vocês agora, gente. Valdeirês também, coisa linda, muita gente. Olha, sábado eu vou dar uma palestra online às 19h40. Eu vou publicar depois, tá? Vai ser na página do centro. Como é o nome do centro de lá, gente? Eu não tenho anotado aqui, que tá no meu celular. É de panelas, é no Facebook. Eu vou mandar o link para vocês. A gente vai trazer a literatura sobre o que é que Allan Kardec fala sobre a regeneração, sobre esse momento que a gente está passando, que é um momento que já era previsto. Então, assim, isso vai acalmar o coração da gente mais ainda, porque a gente sabe que vai chegar aí a nova era, que está chegando a nova era, mas isso é assunto para sábado, tá certo? Bom, eu vou me despedir de vocês. Faz uma hora que a gente está na nossa live. Dizer que... Ai, Deus, eu tenho tanto carinho de ter feito isso. Eu vou falar o que eu falei no começo. Espero de coração poder ter ajudado alguém aí do outro lado, certo? Não sei se deu para levar o consolo, se deu para levar o conforto para a alma. Não sei. Mas o meu objetivo aqui era acalmar você que está aí, é dizer que estamos juntos, de mãos dadas, vai passar, vai passar. Eu finalizo com a mensagem de Chico Xavier. Chico, só para vocês verem, é uma mensagem muito conhecida dele, mas eu não canso de falar. Chico Xavier, gente, teve um dia que ele estava muito triste. Nossa, olha, Chico Xavier triste, existe isso, mas ele estava bastante triste, ele não estava afim de nada, em cima da cama, sem vontade de se levantar, e aí apareceu para ele um mentor espiritual dele, Emmanuel, e aí Emmanuel disse: Chico, te levanta dessa cama, Chico. Aí Chico, não,
hoje eu quero ficar aqui. Tá igual a gente, né? E tá igual a gente em casa, assim, não, eu quero ficar aqui, não quero me levantar. Chico, te levanta dessa cama, pega um papel e uma caneta, Chico. Bom, Chico era daqueles que ele dizia assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então, Chico foi lá, pegou o papelzinho dele e disse, pode falar. Aí, Emmanuel disse, escreva, Chico, tudo passa. Aí, Chico, só isso? Escreva, tudo passa. Aí, Chico, tudo passa. Aí, arrancou a folha do caderno lá. Aí Emmanuel disse, coloque agora na porta do seu quarto. Bote durex lá, bonitinho. Ok. Agora vá tomar banho e coloque uma roupa que a gente tem muito trabalho a fazer. Tem 400 livros para escrever. Bom, Chico foi. E aí os dias se passaram. Chico passava pela porta, tava lá o papel. Tudo passa, tudo passa, tudo passa. E aí até que passou realmente. Chico ficou bem, Chico ficou ótimo, voltou a respirar, ficar feliz, ativo, produtivo. Aí nessa felicidade dele, aí ele foi e tirou o papel da porta, né? Tirou o papel da porta e jogou fora. O que aconteceu com Chico? Emmanuel puxou a orelha dele, né? E disse assim, Chico, vem cá. Quem mandou você tirar aquele papel da porta? Ah, mas eu já tô ótimo, não precisa não, já passou. Volte e coloque o papel novamente na porta. Mas para que eu vou colocar o papel na porta? Eu não estou bem? Coloque o papel na porta, porque a sua felicidade também vai passar. Então, este é o Chico Xavier e Emmanuel dando uma lição pra gente de que o Covid vai passar, gente. E que quando o Covid passar, a gente vai se abraçar muito. Mas meses depois, a gente também vai se aperrear muito, já com outras coisas. Porque isso faz parte da vida. Então a gente tem que aproveitar agora, que não tem tantas demandas para gerenciar, demandas materiais, para a gente gerenciar aqui. Que isso aqui a gente vai precisar muito para depois do Covid, gerenciar nossas emoções. Tá certo? Amo vocês. Deus abençoe, que Deus ilumine, que Deus dê muita força aí nos lares de vocês, que nunca falte amor, nunca falte o companheirismo dos seus cônjuges, o amor dos seus filhos, o carinho dos seus parentes, a saúde, que cada vez mais vocês possam ser intuídos pelo amor do Cristo e conduzidos, meus amigos, para a felicidade que cada um encontra dentro de si, que esta felicidade ela seja encontrada através da oração. É isso que eu desejo muito, muito para vocês. Até a próxima live. Beijo, amo vocês.